Então, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje é o dia que nós nos dedicamos a uma tarefa tão importante, que é o acolhimento a todas as entidades que cheguem aqui para o trabalho de dialogação. Dia importante, que o nosso coração deve estar preparado, as entidades espirituais já se encontram aqui trabalhando, e ao dar início, nós temos que fazer um esforço para nos desligarmos das correrias, das lutas de cada dia, para estarmos inteiros nesse momento de profunda harmonização com essas forças vibratórias do bem. Então, nós hoje teremos também o desenvolvimento da mediunidade, e para início dos nossos trabalhos, antes, vocês sabem que nós teremos no dia 20/10, né? Já ficou aí no PowerPoint durante algum tempo, agora de outubro, o nosso primeiro encontro do SEASA. Então, a gente vai reforçar muito esse convite para que a gente realmente inicie isso, que na verdade é um marco histórico para a nossa casa, com uma boa assistência, com um bom processo de interação. Os temas são muito interessantes e o que eu posso dizer a você é que o trabalho está muito bonito. Então, vamos vir, vamos prestigiar esse trabalho de amigos nossos que se dedicaram tanto e ter um dia muito importante em termos de um encontro espiritual, trazendo orientações precisas para a nossa caminhada. Vou pedir ao nosso irmão Mauro que leia a página de abertura dos trabalhos. Depois passa para o Alcir. Boa noite, meus irmãos. A página de preparo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aleatoriamente caiu aqui no item, na mensagem 144, que temos com o Cristo. E Marcos, no capítulo 1, versículo 24, nos diz: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Emmanuel desenvolve dizendo: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Mensagem que tem a calhar com o trabalho da noite, né? Um trabalho de dialogação. Que tenhamos agora, através do nosso irmão Alcir, a continuação do Livro dos Médiuns, no capítulo 17, da formação dos médiuns, segunda parte, e que ele seja muito inspirado. Boa noite, meus irmãos.
Que Jesus, nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O capítulo 17, né, que nós vamos... O Dionísio começou, na semana passada, está aqui. O Dionísio começou a desenvolvimento da mediunidade, e aí nós vamos terminar esse tópico, vamos falar sobre mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade, né? Então Kardec discorre sobre a suspensão da mediunidade, por que, os objetivos, as razões. Ele lança 16 questões e debate com a espiritualidade por que ocorre a perda da mediunidade. Então, começando, né? Eu tive, por curiosidade, aí só para a gente trabalhar, porque a gente começa o livro já do capítulo 1 e esquece os preâmbulos, né? E Kardec, quando lança, né, eu peguei a capa de lançamento do Livro dos Médiuns, ele lança o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores, né? Ele dá esse subtítulo, né? Guia dos Médiuns e Evocadores. E ele descreve: é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Justamente o capítulo que a gente vai estudar. Como a gente normalmente não lê esse preâmbulo, né, passa batido, eu resolvi trazer, e ele faz uma afirmação enfática: o Livro dos Médiuns é continuação do Livro dos Espíritos. Isso eu trouxe só para a gente contextualizar. Então, o capítulo é o desenvolvimento da mediunidade. Eu fiz uma síntese do que o Dionísio apresentou semana passada, para a gente ficar posicionado e contextualizado, né? O Kardec falava sobre a escrita nem sempre é legível, né? Muitas das vezes a escrita psicográfica ela é um garrancho, né? Em muitos casos é difícil que outrem, a não ser ele ou o médium, a decifre. O próprio médium consegue decifrar, outros têm dificuldade, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços, né? É meio espaçada, não há uma economia de papel. Os espíritos não costumam economizar papel. E a gente vê muito no Chico isso, né? Ele escreve 3, 4 linhas, troca de folha, 3, 4 linhas, troca de folha. E alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões de costume, né? Quando a pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente, quer dizer, eles dão um risco na folha e não se manifestam. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel, nada faz a mão se mover, né? E se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever. Isso mais dos médiuns inconscientes, né, que atuam de forma automática. Então foi a síntese do que ele viu naquele item 213. Aí do 214 em diante, Kardec vai tratar um pouco mais sobre a escrita mecânica, a escrita inconsciente, né, em que o espírito não tem consciência do que está escrevendo, ou pelo menos não participa diretamente do processo. E ele enfatiza, quando começa o item 214, é o seguinte: tudo o que acabamos de dizer, tudo que foi visto anteriormente, nos itens anteriores desse capítulo, se aplica à escrita mecânica. Então, 214, ele vai dizer o seguinte: a escrita mecânica é a que todos os médiuns procuram com razão conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associado mais ou menos a intuição. A gente sempre mescla, né, alguma coisa de intuição ou intuição pura, né? Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Então é uma afirmativa que Kardec faz, que muitos que estão no desenvolvimento mediúnico sentem algum temor, né? O que é obra própria
o que é obra da espiritualidade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso. Então, essa é uma afirmativa enfática de Kardec. Eu grifei, grifo é meu. Não preocupa, escreve, não se preocupe. E nada obstante deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, quer dizer, na hora que você está escrevendo, se você fizer uma observação própria, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não lhe passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Então, apesar de você estar consciente, intuído, você percebe claramente que aquele discurso, né, que você está psicografando são ideias que não são comuns na sua mente, não fazem parte do seu cotidiano e que você nem domina aquele assunto, né? Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. Então ele tranquiliza muito o médium consciente, porque essa dúvida de se dissipará, né? Então você escreva e não se importe, porque essa dúvida se dissipará automaticamente. Eu acho que hoje, pelo que eu observo, não sei se vocês concordam comigo, a quantidade de médiuns mecânicos, puramente mecânicos, é reduzidíssima, né? Reduzidíssima, concorda? Muito pequena, né? Hoje a maioria são médiuns intuitivos ou semimecânicos, né? Que tem algum automatismo no processo de escrever, mas estão totalmente conscientes. No item 215, ele vai tratar sobre o médium intuitivo. Ele diz: se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, eu acho que naquela ocasião de Kardec havia uma preocupação muito grande de ser médium mecânico, porque tínhamos vindo da prancheta, da cesta de bico, né, de toda aquela tipologia, todo aquele processo. Então as pessoas tinham ansiedade de participar zero do processo. E a gente, conforme a mediunidade foi se tornando comum e foi se desenvolvendo, nós passamos a ser intuitivos e cada vez somos mais intuitivos, né? Todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora o julgar-se, em consequência, não aquinhoado. Quer dizer, não ser médium mecânico não quer dizer que você não foi aquinhoado com a mediunidade. Se é apenas dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente. Aliás, se não fosse assim, nós seríamos hoje, né, século XXI, eternos descontentes, porque a fenomenologia, principalmente de efeitos físicos, ficou para trás, né? E ela não deixará de lhe prestar grande serviço, se souber aproveitar e não a repelir. Não só é tão consciente, como tem os casos típicos, como o da Ivone, por exemplo. A Ivone é um exemplo interessante, né? Porque ela se desdobrava, vivia as situações, voltava e ela escrevia. Quer dizer, quem escrevia era a Ivone, baseada nas memórias que ela guardava, um tanto ou quanto incertas, das experiências em desdobramento. Mas a Ivone cansou de escrever, né? Memórias de um suicida foi tudo escrito assim. Ela vivia aquelas situações juntos com os mentores, com Camilo, e voltava e escrevia o texto dela. Tentativa de desenvolver a escrita mecânica, o que a gente não faz mais, né? Não faz. Desde que após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, quer dizer, o movimento involuntário é que caracteriza a escrita mecânica, né? Ou os que se produzem são os demais fracos para dar resultados, não se deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. E olha que afirmativa interessante. Quer dizer, nós nem tentamos hoje mais fazer escrita mecânica. Senta e escreve o que vier na cabeça, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Quer dizer, o importante é praticar, porque com a prática continuada você ganha
uma senioridade nesse processo e consegue identificar. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Uma vez que você está com a mediunidade muito desenvolvida, pode existir algum efeito mecânico posterior. E aí eu fiz esse quadrinho, né, porque para a gente conseguir... Na verdade, nós temos 3 fontes de informação, né? Nós aqui, espírito, perispírito e corpo, quem pensa somos nós, né? Quem pensa somos nós. Então, o espírito comunicante, no caso de um processo mediúnico, ele se acopla fluidicamente, vibratoriamente ao seu perispírito e atua junto ao corpo físico, seja intuindo, seja praticando a escrita mecânica. Em muitos casos, nós temos a escrita anímica, em que nós acessamos registros de memórias passadas que estão no inconsciente ou no subconsciente, então estão guardadas lá no passado. Então a gente acessa conhecimentos de encarnações passadas e produz um trabalho mediúnico bem interessante, que é anímico, não é propriamente através de um espírito comunicante. E tem um trabalho consciente, né, que nós acessamos o pensamento consciente, a bagagem consciente, e acabamos escrevendo. Se for um produto de qualidade moral e intelectual adequado, pertinente à doutrina espírita, nós estamos produzindo um trabalho interessante, né? Não é porque a gente escreveu conscientemente, intuído por alguém, que será improdutivo. Na verdade, Kardec sempre nos alerta para a qualidade do texto, né? O que Kardec sempre se preocupou com a qualidade do texto, né? E na época da pandemia tinha um festival de mensagens, né, nos grupos das mídias sociais e tal, que você recebia. Eu sou meio, apesar de gostar de tecnologia, eu não gosto de mídia social. E a Nelly ficava recebendo trocentas mensagens e tal, e eu brincava com ela: lê as 4 primeiras linhas e eu vou te dizer se é besterol ou não é besterol. E era batata. Lia primeiro parágrafo, foi: pode parar que é besterol. Porque você, cruzando a informação, né, que vem daquela mensagem com os conceitos doutrinários, você percebe claramente que aquilo ou é engodo ou é um espírito zombeteiro fazendo mensagens que não tem qualidade mediúnica nenhuma, né? Então era fácil. E a quantidade de lixo era imensa, né? Você salvava pouquíssimas mensagens que tinham padrão de qualidade. E aí não importa de onde veio, se alguém escreveu mediunicamente, se escreveu animicamente, se escreveu conscientemente, o fato é que não atende aos conceitos básicos da doutrina, é lixo. Deu aqui um tilt. Bom, agora vai. A inspiração dos poetas, né? Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isto ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa, atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Nós até estudamos isso aqui numa ocasião, umas 3, 4 semanas atrás, que inclusive a filosofia trata isso, né? A inspiração que a ciência usa e abusa para produzir conceitos novos e modernos, né? Inclusive, muitos cientistas consideram que é uma inspiração do além, realmente, né? E a gente tem N exemplos e casos importantes de cientistas que produziram material inspirados pelo além, né? Um caso, acho que marcante, é Champollion, quando decifra a pedra de Roseta, né? A pedra de Roseta tinha uma virtude, que ela tinha um texto escrito em 3 línguas, né? E
o egípcio antigo, né, os hierógrafos e mais 2 outras línguas. E Champollion debruçado para fazer correlação entre aqueles 3, porque se ele conseguisse fazer correlação entre os 3 idiomas de forma perfeita, ele teria decifrado os hierógrafos egípcios. E Champollion, cansado, uma noite estudando, dorme, e ele encontra com o faraó, que leva ele no sonho, né? Na verdade é um desdobramento, a um templo egípcio, e mostra para ele e começa a ler com ele os hierógrafos. E ele acorda, lembra do sonho, corre para a Pedra de Roseta, e aí ele consegue fazer a correlação que ele tanto ansiava, né, e produziu uma coisa fantástica, que hoje se lê fluentemente, graças a Champollion, graças a essa intuição superior, né? Suponhamos agora que a faculdade mediúnica, e aí ele vai fazer um alerta para nós médiuns da presunção, né? Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, quer dizer, somos médiuns desenvolvidos, e que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama de um médium feito, né? Um médium que está pronto, já fez todo o seu desenvolvimento, não tem nenhuma dificuldade para escrever. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos, prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. E aí, nós até no encontro de Bezerra, a Márcia tratou disso, né? Eu até trouxe aqui no Devassando o Invisível. Ivone nos fala, Kardec é incansável em advertir os médiuns quanto a uma elevação de vistas no exercício da sua faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação à base do Evangelho. Quer dizer, o médium tem que ter uma postura moral bastante equilibrada, e esse capítulo é o capítulo do beletrista, né? Não sei se vocês lembram, Devassando o Invencível. O beletrista era um espírito ainda bastante apegado ao planeta Terra, um homem muito culto, e que queria induzir a Ivone a escrever um romance de interesse dele, né? Que tratava dos problemas emocionais dele, né? E aí tem um texto que a Ivone conversa com ele, e ele fala para a Ivone, tentando a Ivone, né? Poderá Vossa Excelência... Interessante que a Ivone, quando ele começa a abordar a Ivone do ponto de vista espiritual, ela em desdobramento, está em contato com ele, ela fica o tempo todo pedindo inspiração dos mentores dela, e ninguém fala nada. Ela conclui que a decisão tem que ser dela. E o que o beletrista diz para ela? Vossa Excelência poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer, pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança. Quer dizer, ele tenta ela com dinheiro, né? Quer dizer, você está passando dificuldades financeiras, eu vou te dar riqueza. Porquanto estou informado das dificuldades monetárias que a afligem. Garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos. Olha como que ele é tentador. Para uma fecunda literatura ao gosto da maioria do público. Então ele está prometendo a ela um best-seller, né? Um best-seller. E a Ivone resiste bravamente, né? Bravamente. E muito bacana, que eu não conhecia, a Iracema, na palestra de segunda-feira dela, que apresentou uma entrevista do Chico, né? Em que o pai do Chico, com muita dificuldade, insiste. Ele tinha escrito o livro Brasil, Pátria do Mundo, Pátria do Evangelho, né?
e era um sucesso absurdo, ele tinha doado 100% dos direitos autorais, e o pai fala para ele: Chico, você fez esse livro, você disse, para os pobres e necessitados. Ninguém é mais pobre e necessitado que nós. Eles estavam passando miséria, né? Porque nessa ocasião a família toda era sustentada pelo Chico e pelo pai. Como o pai ficou muito doente, entrevado, só o Chico trabalhava e o pai tinha que tomar uma injeção caríssima, e que o Chico ganhava só dava para pagar a injeção. Então eles foram pendurando aluguel, comida, foi tudo pendurando. Aí o pai disse para ele: Chico, já que esses livros vendem que nem água e nós somos esses miseráveis, escreve um livrinho para nós aí. E aí o Chico fala para ele: pai, os nossos mentores não vão gostar disso, é melhor deixar como está. Você vê a firmeza do Chico, né? Você imaginando o Chico naquela época, jovenzinho ainda, né? E passando necessidades, agruras importantes, vendo o pai dele ali na miséria e tal. E o pai dele faz um convite, não é para os pobres? Ninguém é mais pobre que nós. Então faz um livrinho para nós aqui. E o Chico firme diz: não, vão prover as nossas necessidades. E resiste, como a Ivone, né? São exemplos de completistas que conseguem chegar do outro lado. Então o alerta de Kardec não é em vão, né? Porque só aqui nós pegamos 2 casos importantes e ilustres de pessoas que passaram por tentações bastante importantes, né? E a Ivone depois foi congratulada, né, pelos mentores e tal, Bezerra e tal. Você resistiu, mas eles não interferiram, deixaram ela. Uma vez desenvolvida a faculdade, quer dizer, a faculdade mediúnica, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhe provoca um entusiasmo que muito importa moderar, né? Muito importa moderar. Devem lembrar-se de que a mediunidade lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. E tem muita gente que gosta de consulente, né? De consultar, né? Ah, estou com um problema assim, o que você acha? E no trabalho e tal. Quer dizer, você não é médium para fazer esse tipo de trabalho de consultoria pessoal, né? De aconselhamento e tal. Convém, portanto, que só se utilize dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento, não listando os espíritos ao dispor a toda hora. Quer dizer, nós médiuns não estamos com os espíritos à nossa disposição para convocá-los a qualquer momento. Correm o risco de ser enganados por mistificadores, com certeza absoluta, né? Na hora em que você... Oi? Exatamente. Espírito sério não se passa para isso, e se você insiste muito, um oportunista de plantão bate a porta, né? Vai responder. E o que acontece? Essa é a característica interessante do mistificador. Você não percebe. A duras penas depois você vai mistificar. E o mistificador cria um processo de adulação que fascina, né, o nosso ego. E aí a gente começa a ficar, né, o canto da sereia, né? E você começa a confundir o mentor com o fascinador. Não lhes estando os espíritos a dispor a toda hora, corre o risco de ser enganado. Bom, é que para evitar esse mal, adotem um sistema de só... E eu grifei isso aqui. Só trabalhar em dias e horas determinadas, né? Então tem um aspecto muito interessante, eu já vi isso, e é uma discussão que eu defendo muito, quer dizer, a gente faz exercício mediúnico na casa espírita no dia, tem hora, até certinho, a espiritualidade já está preparada para isso, como a gente falou, né, no Devassando o Invisível, no estudo da dialogação. O trabalho começa muito cedo de manhã, né? A espiritualidade já está preparando a casa, já está preparando você, e esse negócio de psicografar em casa, deu vontade, vou psicografar em casa, isso tem um risco brutal
de você cair num processo de fascinação. E Kardec é muito claro: sistema de só trabalhar em dias e horas determinados em locais apropriados, né? Porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos. Todo mundo sabe que sessão começa. Por que nós somos rigorosos nos inícios dos trabalhos? Porque a espiritualidade já se preparou para isso. Então, se a gente programa para começar às 19h30 e começa às 19h40, são 10 minutos de trabalho desperdiçado, que toda a espiritualidade, né, se organizou para aquilo e nós jogamos no lixo. É um desrespeito brutal, né? E eles estão preparados para dispor e auxiliá-lo. Então é disciplina, perseverança e dedicação. É isso que nós precisamos. Está dando um tilt aqui, mas a gente vai dar certo. Agora, há muitas funções na casa espírita. Eu me lembrei, quando eu estava lendo a pergunta 218, o item 218, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Porque a casa espírita não é feita só de médiuns, né? Nós temos uma gama de trabalhadores de toda a natureza, né? E todos muito importantes, e todos nós estamos em contato com a espiritualidade de uma forma ou de outra, né? Se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium. Eu me lembro, não sei se vocês lembram muito bem, que a Silene dizia que era médium parede, né? Não tinha sensibilidade nenhuma, era uma parede perfeita. Como renuncia ao canto quem não conhece ter voz, né? Você pode ter a aptidão física de ser médium, você pode ter a aptidão para cantar e ter uma voz maviosa, ou não ter, e isso não é um desastre. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Por isso que uns de nós somos dialogadores, outros são médios, né? Cada um tem uma certa competência e às vezes nem somos dialogadores nem médios, mas fazemos um trabalho importante na casa espírita, fundamental. Quer dizer, essa é uma casa de caridade e que depende de muitas competências, né? Oi, por favor. Pega um microfone para ela aí, por favor. Aqui, ó. Quem que você faz esse favor para mim? Muito obrigado. Obrigado. Mas, nesse caso, né, quando a pessoa não tem, digamos, a aptidão mediúnica, né, ela é, digamos, improdutiva para trabalhar mediunicamente, mas ela é aproveitada, ela deve ser aproveitada, né, em outros trabalhos da casa, né? Tem que se aperfeiçoar em outra coisa para fazer-se presente e produtivo na casa. Como título desse slide, há muitas funções na casa espírita, né? O objetivo é esse, porque podemos fazer, importante é fazer a casa espírita funcionar, né? Esse nós temos que organizar, por exemplo, o trabalho de dialogação, exige uma organização extensa e que pessoas viabilizam não podemos ligar os dois simultaneamente, que dá fonia. Fazendo aula, né, do livro dos médiuns, as pessoas sempre perguntavam: bom, mas se eu não tenho habilidade para trabalhar como médium, então eu tenho que desistir da doutrina espírita, eu tenho que desistir da casa? Eu disse: não, você não tem que desistir de maneira, pelo contrário, tem tanta coisa para se fazer dentro de uma casa espírita que não seja trabalhar mediunicamente, quer dizer, trabalhar à mesa mediúnica, né? Tem muita coisa, é só você procurar e se especializar nisso, né? Porque a gente tem também que fazer esse adendo, senão as pessoas acham assim: ah, não, tem que ser médium, todo mundo tem que ser médium. Não é isso.
Nem todo mundo tem habilidade para falar em público, nem toda pessoa tem habilidade para dar aula, mas tem sempre uma habilidade que pode ser aproveitada, né? Isso que o título é: há muitas funções na casa espírita, são diversas. Então a gente faz essas. Eu fico muito encabulado, muito tímido quando eu falo em público, entendeu? Mas eu falo, faço um esforço. A Leuda sabe, ó, ela está rindo ali. A Leuda sabe. Eu disfarço bem, tá vendo? Eu fico tímido e disfarço bem. Mas se não puder, a falta de médio, recorrer a nenhum, deverá considerar-se privado de assistência dos espíritos. Nós entramos na casa espírita, estamos assistidos, né? Nossos mentores, protetores, os trabalhadores da casa estão nos assistindo. Qualquer função que a gente exerça, nós estamos sendo assistidos. E são missões muito difíceis, né? Atendimento fraterno, exige muita dedicação, muita inspiração. São atividades importantíssimas. Não tem nada a ver com a mediunidade. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os espíritos são atraídos de diversas maneiras às casas espíritas, né? Os que nos consagram a afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médios. Trabalhador do bem. O que nós estamos fazendo aqui é aperfeiçoar moral e intelectualmente, nos dedicar à caridade. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego, não o pode ouvir nem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. E faz isso constantemente, né? A gente pode ter certeza que é inspirado o tempo todo, todos nós, né? Todos somos médios, né? Em graus distintos. A manifestação mediúnica exige um desenvolvimento e um preparo muito grande, mas somos inspirados de forma constante e regular pela espiritualidade. Aí Kardec vai começar a falar sobre mudança de caligrafia. Ele fez 2 períodos bem curtos sobre isso. Caligrafia da psicografia. Um fenômeno muito comum. Me lembrei de você, Selma, por causa da mensagem que seu pai assinou. Um fenômeno muito comum dos médiuns escreventes é a mudança da caligrafia, conforme os espíritos se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com um determinado espírito. Então, aquele espírito se manifesta, ele tem um padrão de caligrafia, né? Se produz constantemente com um determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que ele tinha em vida. Aí que eu me lembrei de você. Não sei se você quer contar a historiazinha aí da mensagem, por favor. É que o meu pai, um centro que nem era frequentado pela minha mãe nem por mim, e passou uma mensagem e assinou como Américo. E aí a pessoa conhecia minha mãe e falou: só pode ser o Américo. Quando nós vimos a assinatura, era idêntica a dele, a forma dele escrever, a letra perfeita como a dele. A assinatura era idêntica a dele, então não houve dúvida de que era ele mesmo que tinha passado a mensagem. Foi emocionante, né? Quando eu vi o papel. Né? Obrigada. Essas são provas patentes, né, do processo de comunicação. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento. Se eu sou consciente, eu escrevo com a minha letra, né? O movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, porque aí eu uso a minha caligrafia, né? O mesmo são com os médiuns puramente intuitivos, visto que, nesse caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto
a variação da forma da escrita não é condição absoluta, quer dizer, isso não é um padrão absoluto na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial de que nem sempre são dotados os médios, mesmo os mecânicos, ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos a denominação de médios polígrafos. Essa foi uma definição que Kardec deu, foi um caso muito particular, né? E aí termina sobre caligrafia, ele vai falar agora, são 16 tópicos sobre perda e suspensão da mediunidade. Quando perdemos e por que a nossa mediunidade é de repente interrompida. Ele faz um esclarecimento inicial. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Então, ele faz 16 considerações sobre esse problema da interrupção mediúnica, da faculdade mediúnica, e trata isso. Então, primeira pergunta, né? Podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Quer dizer, podem deixar de... Segundo os espíritos, sim. Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da sua faculdade. Mas também, deixa eu só ler isso aqui, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Passa ali o microfone para ela, por favor. Na verdade, a pessoa é suspensa, né? A faculdade mediúnica não, mas a prática ela pode ser suspensa, né? A mediunidade está inata lá, é uma característica física do corpo, mas o médium é aquele que comunica-se, né? É um intermediário. Se ele não é mais intermediário, ele não é mais médium. E Kardec vai explorar por que acontecem essas interrupções, né? Estará no esgotamento do fluido, ele cria uma hipótese, né? A causa da perda de mediunidade, ele não especifica, né, se é fluido vital, ele põe a pergunta em aberto. E os espíritos são taxativos. Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Então não tem nada a ver com a capacidade orgânica, com capacidade fluídica, tem a ver com a relação com a espiritualidade. Mediunidade, você é um intermediário, né? O intermediário entre dois mundos, né? Se a gente lembrar do Hermínio, a definição clara, ele recebe uma mensagem do além e transmite para nós aqui encarnados. Esse papel que caracteriza o médium, receber e transmitir e ser um intermediário o mais fiel possível, sem introduzir ruídos ou deformações na mensagem, né? Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. A faculdade não falta, como a Edna falou. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. E por que vai acontecer isso? Ele vai explorar também, né? Pode ser um problema de ego, né? O médium está se sentindo, né, um intermediário chave do processo. Eu sou o chefe, o grande intermediário, o grande curador, e isso pode ser muito negativo, e a espiritualidade provoca uma interrupção no processo mediúnico para que ele se retempere, né? Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. Quer dizer, o que pode levar os espíritos a abandonarem determinado médium? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras. Pegar o caso da Ivone, se ela aceita a oferta do beletrista, ela podia até ter ficado rica, mas talvez tivesse jogado a sua mediunidade no lixo, né? Quando se nega a transmitir as nossas palavras
ou os fatos por nós produzidos, aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite. Então não é um privilégio e nem é uma coisa que nos distingua, né, nos dê distinção e nos faça melhor. E ainda menos para a satisfação de suas ambições. Quer dizer, qualquer uso da mediunidade mercantilista está vedado na nossa prática, mas para o fim da sua melhora espiritual. Nós, médiuns, recebemos esse dom porque temos uma grande dívida a pagar e essa é uma oportunidade ímpar, né? E para dar a conhecer os homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. E aqui tem uma prova muito importante para o médium e que nesse intervalo ele pode se sentir totalmente desamparado e aí um mistificador ocupa ali o lugar, fazendo o papel do protetor. Ele continua exercendo a mediunidade, mas amparado por espíritos inferiores que vão induzir a um caminho bastante tortuoso, né? Aí Kardec vai logo nessa pergunta do substituto. Não pode o espírito que se afasta ser substituído? E neste caso não se conceberia a suspensão da faculdade. Espíritos não faltam. Que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Se ele produz textos com qualidade, e a profusão de textos, por exemplo, que o Chico produziu, né, das mais diversas matizes, é porque ele estava aberto a esse contato. Mas se ele tem um procedimento inadequado e tem uma interrupção e ele insiste, ele pode trazer prejuízos muito grandes. Em suma, continuando, né, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito, quer dizer, o mentor, né, o protetor espiritual que está se comunicando ali com aquele médium, suspende por uma razão até de solicitude, para que, com o médium, aqui consagra a afeição, tendo por objetivo, naquela interrupção, proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Nesse caso, ele está zeloso ali, está do lado para não permitir, mas se é um desvio do médium, aí você pode ter uma dor de cabeça. Vêem-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com essas interrupções, cujos o fim lhes escapa. Eles não entendem que razão houve essa interrupção. Por que houve, né? Ele não consegue entender e, segundo a pergunta de Kardec, esses médiuns teriam muito mérito moral, né? E não estão cansados. Serve para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo, em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. Eles não fazem nenhuma declaração sobre aquela suspensão. É para verem se o médium descoroçoa, ou seja, se desmorona e perde o rumo. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Então, ele começa a caracterizar muito
esse aspecto do desenvolvimento moral, né? A mediunidade associada a uma mudança comportamental, a um desenvolvimento de um comportamento adequado, né? Esse intercâmbio, porque nós não queremos trazer mensagem de qualquer espírito, né? Não vale a pena, é perda de tempo e vai trazer malefícios fluídicos vibratórios para nós. Nós queremos nos comunicar e transmitir mensagem de espíritos superiores. Ora, para manter esse padrão e para angariar essa assistência desses espíritos, exige que nosso comportamento mude e que nós vibremos em faixas diferenciadas. Isso nos faz sintonizar com eles. Será preciso, então, que, nesse caso, o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, deve. E se lhe disser que se abstenha, não deve. Quer dizer, você tem que, inclusive, essa manifestação do seu mentor, muitas das vezes é intuitiva. E nós não damos muitas asas às intuições, né? Daí quebrarmos a cara com uma certa frequência. Nós insistimos em bater em teclas erradas quando eles nos dão alertas importantes de comportamento. Haveria meio de abreviar essa prova, quer dizer, diminuir, né, essa interrupção, a resignação e a prece. Para tudo na nossa vida, né? Como é que nós nos tratamos das frustrações nossas comportamentais, de vida, de relacionamento e tal? Resignação e prece. É remédio para curar tudo, né? É que nem aquelas panaceias que cuidam unha encravada e dor de cabeça. Resignação e prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a sua faculdade. Resignação e prece. Até porque, na hora em que nós mantivermos resignados às provas e em prece, essa manifestação não precisa nem tentar, a intuição vai vir, que o processo está suspenso, né? A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam, de modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos. Ele não se comunica mediunicamente, não é mais intermediário, mas está cercado dos amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Nós temos que ter essa convicção de que somos ouvidos. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais, que nós recebemos o tempo todo. Foi a nossa conversa aqui, né? Todo trabalhador da casa espírita está amparado, seja qual for a função que ele exerça, mediúnica ou não. Hoje está rebelde esse negócio. Porque, senão, se pode reconhecer a censura nessa interrupção. Quer dizer, quando essa interrupção é um sinal de censura para nós médiuns, interrogue o médium, a sua consciência, e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se tem dado, e terá as respostas. Quer dizer, eles são incisivos se nós estamos usando a mediunidade para o nosso bem e para o bem de todos, do próximo, né? Fazendo caridade, trazendo benefícios da cura, e nós estamos ouvindo esses conselhos da espiritualidade, nós estamos no caminho certo. Se nós falhamos, já está o alerta aí de onde a coisa está indo mal. Eita! O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium?
Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações. Quer dizer, o objetivo é deixar sem comunicações. Paciência, resignação e prece, né? Depois de vos terem dado os conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada a fazer, senão com o nosso concurso. Quer dizer, isso acontece muito conosco, né? Todos nós, médiuns e frequentadores, né? Nós tínhamos aqui um costume que a gente não pratica mais, das pessoas tomarem passe com determinado médium, né? E as pessoas vinham com uma lista de consultas até sob dieta, né? Quer dizer, era uma aberração do comportamento. O médico, o espírito não está ali para te dar conselhos do dia a dia, está para lhe orientar na caminhada, né? Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queiras. Quer dizer, a faculdade mediúnica implica nessa relação perfeita com a espiritualidade, e eles se manifestam na medida que eles querem, e se nós estamos criando padrões adequados de trabalho, né? Se nós não estamos criando padrões adequados de trabalho, eles interrompem. Ainda por essa razão que eles não são médios, nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. E aí Kardec faz uma nota. Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, porque houve uma interrupção, então você não vai conseguir nem direto nem indiretamente. Ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito, que ninguém coisa alguma adianta mudando de médium. Os próprios espíritos, como que dão a esse respeito, uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre, então, que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores. Toda vez que a gente fica batendo nessa tecla, vai aparecer um mistificador, né? Que responderão, dado procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam para nos punirem a insistência. Essa nota de Kardec. 12º. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Por que alguns de nós somos médiuns e outros não somos? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. O processo da mediunidade como tudo na nossa vida, né? É fruto do planejamento evolutivo e da necessidade kármica de aprimoramento. E nós podemos aprimorar a nossa caminhada evolutiva de diversas formas. Uma das formas adequadas a isso é o processo de intermediação, né? Interlocução mediúnica, médium como intermediário entre o invisível e nós encarnados, mas isso não é privilégio, não é vantagem, não é nada, é uma característica pessoal que tem uma conotação física, né? No corpo que nós recebemos. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Eu nunca conheci, né? Mas deve ter pessoas que se recusam a exercer a mediunidade. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhe é concedida. A mediunidade é uma oportunidade ímpar de desenvolvimento moral, né? 14. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem? E que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar, né? Então, tem pessoas de baixo padrão moral, que são médiuns, às vezes bons médiuns, mas eles não cultivam essa virtude, né? A faculdade lhe é concedida porque precisam dela para se melhorarem. É um instrumento, né? Uma ferramenta.
para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Isso é como tudo que a gente faz na vida, né? Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àqueles que não têm. Eu vou terminar, Mauro, está faltando um pouquinho. Está quase acabando. 15º. As pessoas que desejam muito escrever como médios e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas. Quer dizer, se nós não somos médios, não fazemos psicografia, o que a gente pode concluir quanto à benevolência dos nossos protetores? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado ou tenha o dom da poesia. Quer dizer, você não é médium porque também não é poeta, tanto faz, ou não é músico, não é um grande músico. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros, né? E nós temos várias competências, cada um de nós tem a sua competência, e todos nós somos muito úteis no trabalho doutrinário. E a última, como aperfeiçoar-se, né? Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros? Como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Hoje, nós somos beneficiados por essa gigantesca literatura espírita, né? Por toda essa fenomenologia, por todas essas evidências maravilhosas que a terceira revelação se colocou à nossa disposição. Então, nós não precisamos mais ver uma mesa girante para saber que os espíritos se manifestam, nós não precisamos mais ver efeitos físicos. E se vocês forem avaliar hoje, o volume de literatura espírita que nós temos, comparado com o período de Kardec, é uma coisa assim astronômica, né? É um volume gigante. E tem exemplos fantásticos, né? Você pega, por exemplo, médiuns como Divaldo, como Ivone, como Chico, como que uma pessoa quase analfabeta escreveu uma literatura gigantesca, de um alcance literário brutal, né? Chico é distinguido, inclusive, nos organismos mundiais de saúde, nas obras de André Luiz, ele tem antecipado funções da glândula pineal, coisas que a ciência sequer pensava, coisas da física, então, que estavam antecipadas em 1950 de forma brilhante. Então, nós temos hoje todo a nosso dispor, né, essa literatura maravilhosa, e nós temos o privilégio de uma livraria fantástica e de uma biblioteca recheada que não nos deixa, né, em dívida. Eu tinha um professor que, quando você levantava a mão e perguntava alguma coisa durante a aula, ele respondia: isso não é dúvida, isso é dívida. Então, nós não podemos ser espíritas com dívidas, né? E como fazemos isso? Estudando e aproveitando dessa literatura vasta. Obrigado aí, boa noite, bom trabalho.